Oi pessoal, tudo bom? Professora Bárbara aqui. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula de História Geral sobre a Grécia Antiga. Agora a gente vai trabalhar o tópico 2, que é sobre os conflitos internos e externos que ocorreram durante a história da Grécia Antiga. O primeiro conflito que a gente vai ver são as guerras médicas. As guerras médicas vão acontecer de 499 a.C. a 449 a.C. Lembrando que quando as datas são antes de Cristo, vai de trás para frente, né? Vai do número maior para o número menor. Então essa data aí vocês podem estranhar, mas ela tá certinha. 499 a 449. As guerras médicas, elas não têm nada a ver com medicina. O nome médicas é porque os persas eram chamados de Médicis. O conflito se deu entre Atenas, que é uma cidade-estado que a gente viu no último vídeo, e a Pérsia, do Império Persa. O Império Persa era um império vasto em comércio e ele, como todo bom império, ele se expandia territorialmente. Nesse momento, aí, em 499 a.C., Atenas estava tendo um crescimento comercial muito grande e eles estavam também expandindo o seu comércio. Acabou chocando Atenas com a Pérsia. Então, Atenas acabou tomando algumas rotas comerciais que pertenciam à Pérsia. A Pérsia não ficou muito feliz e invadiu Atenas. Isso aconteceu 2 vezes. A Pérsia invadiu 2 vezes Atenas. As 2 vezes Atenas conseguiu vencer a Pérsia. Só que Atenas era uma cidade-estado grega e a Pérsia era um império. A Pérsia tinha muito mais capacidade militar do que Atenas. Então, depois do segundo conflito das guerras médicas, Atenas ficou com o receio de ser invadida de novo pela Pérsia e dessa vez perder a guerra. Então, com medo dessa retaliação persa, os atenienses se juntaram com outras cidades-estado e formaram a Confederação ou a Liga de Delos. A Liga de Delos foi um acordo econômico e militar entre várias cidades-estado liderada por Atenas. Esse acordo ele tinha como objetivo proteger essas cidades-estado através da criação de uma frota, uma grande frota naval, que protegeria essas cidades-estado contra uma invasão persa ou contra uma invasão de qualquer outra sociedade. A intenção era proteger principalmente Atenas. Então se tinha um fundo econômico, um fundo monetário para proteger, para ajudar essas cidades, para pagar o exército, para construir barcos, enfim. E também tinha uma formação de uma frota naval da Liga de Delos, para então poder competir com a frota naval da Pérsia caso o Império Persa invadisse Atenas de novo. O que aconteceu foi que Atenas acabou usando desse dinheiro do fundo econômico e da frota naval da Liga de Delos em benefício próprio. Então eles começaram a expandir o comércio usando principalmente essa frota naval da Liga de Delos. O que não deixou nem um pouco feliz a cidade que era historicamente rival de Atenas, que é Esparta, que a gente também viu na última aula. Em retaliação à criação da Liga de Delos por Atenas e por essa expansão econômica e comercial que Atenas estava vivendo por causa da Liga de Delos, Esparta então criou a sua própria liga, que é a Liga do Peloponeso. Peloponeso se chama a região que Esparta era localizada. A Liga do Peloponeso então vai ser esse acordo militar liderado por Esparta, que também vai ter um fundo econômico e vai ter uma frota naval. Como Esparta e Atenas já estavam há um tempo competindo pela hegemonia grega, ou seja, competindo para ser a cidade mais rica e a cidade mais importante da Grécia Antiga, a criação da Liga do Peloponeso acabou levando a uma guerra entre essas duas ligas, entre a Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso, o que a gente vai chamar de Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso aconteceu entre 431 a.C. e 404 a.C., lembrando que as datas são invertidas.
A formação da Guerra do Peloponeso foi entre Esparta e os aliados da Liga do Peloponeso versus Atenas e os seus aliados da Confederação de Delos. Na prova de vocês, talvez vocês vejam que a Guerra do Peloponeso foi entre Atenas e Esparta, foi entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, foi entre uma democracia ateniense e uma oligarquia espartana. Pode aparecer dessas formas, mas o que é central é que é entre Esparta e Atenas. Essas são as duas cidades-estado liderando a Guerra do Peloponeso. Quem vence a Guerra do Peloponeso vai ser Esparta, e daí Esparta vai dominar a hegemonia grega, que antes estava com Atenas. Então Atenas antes era a cidade mais rica, era a cidade que tinha um comércio mais vasto, e agora depois da Guerra do Peloponeso, quem passa a ser a cidade mais importante da Grécia Antiga vai ser Esparta. Aqui no mapa de vocês têm um esqueminha de como estava o mapa na época da Guerra do Peloponeso. Quem estava junto de Atenas, quem estava junto de Esparta, vocês podem dar uma olhadinha. É mais um esquema para vocês conseguirem se identificar mentalmente durante essa aula. Por conta desses conflitos externos e internos, a Grécia acabou sendo desestabilizada economicamente, acabou perdendo muito do seu aspecto militar, então o exército acabou se perdendo muito nesses conflitos, o que levou a uma invasão da Macedônia na Grécia. Então a Macedônia na época era liderada pelo Filipe II, que era o pai do Alexandre o Grande, e ele invadiu a Grécia, o que vai levar ao período helenístico. A invasão macedônica vai acontecer em 338 a.C. É aí que vai ser inaugurada o que os historiadores colocam como o período helenístico. Inicialmente, então, a Grécia vai ser dominada pelo Filipe II, mas ele vai morrer logo depois de ter dominado a Grécia, e o território grego passa para o filho do Filipe II, que é o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele vai ser um grande dominador de vários territórios. Se diz que ele dominou desde o Egito até a Índia. Então toda parte da Europa, toda parte do norte de África e parte da Ásia, ele conseguiu dominar sob o território macedônico. Só que o Alexandre o Grande ele morreu muito jovem e ele não tinha herdeiros. Então, quando ele morre, esse império acaba sendo dividido entre vários generais que ajudavam, que eram de confiança do Alexandre o Grande. Como esses generais não conseguiriam manter esse império sozinhos, eles decidiram, então, dividir, cada um fica com um pedaço. Por conta dessa divisão, de novo, o Império Macedônico agora fica desestabilizado e ele fica propício a ser invadido. A área que era da Grécia originalmente e da Macedônia também originalmente, são invadidos por Roma. A gente chama esse período de período helenístico porque a junção entre cultura grega mais as culturas que estavam sob o Império Macedônico, então essas culturas de sociedades que estão do Egito até a Índia, isso se dá o nome de cultura helenística. Então, quando se fala de cultura helenística, é essa mesclagem entre a cultura grega mais as culturas sob o domínio macedônico. E daí aqui a gente termina a nossa aula, termina o tópico sobre história da Grécia Antiga. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, falem comigo. A gente vai fazer exercício sobre isso, não se preocupem. E é isso. Fiquem em casa, se cuidem, não enlouqueçam nessa quarentena. Abraços.